Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Turminha do 7º ano do ensino fundamental, hoje nós iremos estudar, a história da escravidão moderna na África e nas Américas. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas. E vos convido agora, vocês do 7º ano, a entrarem na nossa nave da história para a gente discutir um pouco da história da escravidão moderna na África e nas Américas. Ah, escravidão moderna? Como esta escravidão moderna? Porque como vocês aprenderam lá no 6º ano, né? A escravidão, na realidade, na antiguidade, ela teve outra dimensão. A escravidão na antiguidade, ela foi, na realidade, fundamentada em quê? No aprisionamento de guerras, de conquista de diferentes povos, né? Principalmente os gregos e os romanos, né? Então, na realidade, o indivíduo, ele, após ser dominado a sua civilização, ele era capturado e feito prisioneiro. Então, na realidade, já no período feudal, nós temos a mudança de relação entre escravidão e servidão. O indivíduo agora não era mais um escravo, ele era agora um servo, né? Então, ele iria, na realidade, o quê? Prestar serviço ao seu senhor, né? Diferente do que acontecia lá na Grécia, diferente do que acontecia lá em Roma, lá no Egito, né? Na Mesopotâmia e até mesmo na civilização dos hebreus. Então, a partir do processo de expansão comercial marítima europeia, onde as nações se lançam ao mar, então isso aí muda, né? Tem um novo significado, porque começa agora, na realidade, o aprisionamento, né? De povos africanos, né? Que são levados, na realidade, para as colônias da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, para trabalharem, não é isso, no trabalho forçado. Então eu vos convido agora a entrarem na nossa nave da história para a gente discutir um pouco dessa história da escravidão moderna na África, não é isso, e nas Américas. Então nós temos aí escravidão moderna e o tráfico de escravizados. Então alguns historiadores, alguns historiadores apontam várias causas, né? Para se empregar o quê? A mão de obra escrava nas colônias. Então, os africanos escravizados, eles eram obtidos pelos portugueses por meio do escambo, né? Ou seja, a troca de mercadoria, escambo, troca de mercadorias, né? Em troca de fumo, pólvora e outros produtos. Então, as primeiras levas de cativos, né, começaram a ser trazidas para o Brasil em meados do século XVI. Mas devemos lembrar que nós tínhamos também outros países, né, que na realidade tinham essa prática, como os espanhóis, né, como os ingleses, na realidade, que exploraram esses povos. Então, aí vocês vão ter um ponto interessante. Ao longo dos séculos, né, as principais regiões africanas e onde os portugueses importavam mão de obra escrava variaram. Então, no século XVI, a maioria dos africanos foi trazida das regiões, né, Senegâmbia, né, atuais Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e como é que se diz, Guiné, e da costa da Mina, atuais o quê? Gana, Togo, Nigéria e Benin, né? Então aí vocês vão ter aí no século seguinte, embora os demais entrepostos tenham mantido suas atividades, Angola e Congo ganharam destaque. Então, conforme apresentado, esses povos, na realidade, que abasteciam, né, o trabalho para os espanhóis, para os ingleses, para os portugueses, eles vinham de várias regiões da África. Geralmente, eles eram aprisionados, né,
nas guerras de conquistas, os traficantes os vendiam, não é isso? E eles eram submetidos a trabalhos desumanos dentro das colônias. Então, conforme nós damos, né, esse processo de colonização, então aqui no Brasil, por exemplo, os escravos foram trazidos para substituir os índios, né, os nativos, né? Na Espanha foi o mesmo processo, né, inclusive na Inglaterra também, lá nas suas colônias. Então, a escravidão na América. Então, o que é essa escravidão na América? A escravidão na América. Então, explorar, trazer esses povos da África, né? Povos que eram capturados, eram vendidos pelos traficantes, né? Vendidos a essas grandes potências que desbravavam, né? Que conquistavam novas terras, né? Então, a utilização de escravizados negros, né, das minas fazia-se necessária em lugares onde não havia nativos, né, à mão de obra. Então, um exemplo bem clássico aí na Nova Granada, né, atualmente Colômbia, ou quando esses haviam sido exterminados nas minas de prata de Potosí, né, por exemplo, ocorreu um verdadeiro morticínio, né, ou seja, gerando preocupação por parte da coroa, né, espanhola, né, a ideia de utilizar no lugar dos nativos escravizados africanos diante do alto custo monetário, né, para comprá-los por meio do tráfico negreiro. Então, os castigos, os maus tratos poderiam diminuir por parte de quem? Dos exploradores das minas. Então aí vocês vão ter, de um lado, né, a exploração na América Espanhola, do outro lado, a exploração na América Portuguesa. De um lado, Portugal tinha o seu modelo de exploração do trabalho escravo, que é substituir os nativos. Do outro lado, Espanha também tinha esse mesmo modelo nas civilizações simplesmente maias, incas e astecas, né? Onde chegaram em busca de quê? De riqueza, em busca de ouro, né? Então, na realidade, Portugal não encontrou a princípio, né? Ela desenvolveu a questão do pau-brasil, depois do açúcar, até chegar à mineração. E Espanha já havia se desbruçado, já havia tido lucros extraordinários com as minas, né? Então, vejamos, acreditava-se que os senhores passariam a valorizar o que? A mão de obra escravizada, dos escravizados, evitando assim o prejuízo financeiro com a morte, devido ao que? Os excessos físicos e as punições. Então, o cara era tratado a pão e água, né? Trabalho simplesmente pesadíssimo nas minas, ou seja, nos engenhos de açúcar. Então, na realidade, trabalho desumano. Então, ao contrário de Portugal, a coroa portuguesa, a espanhola, vejam só, turminha, preste bem atenção nisso aí, turminha. Então, ao contrário de Portugal, a coroa espanhola, para legitimar a presença de traficantes, né, escravizados, expediu o quê? O assento, ou seja, era um documento que permitia o tráfico negreiro, né, que era realizado por alguns homens específicos num período pré-estabelecido, né? Bom, na realidade, esses homens, né, eles tinham essa função, né, tinha um documento que permitia isso. No Brasil e na América Hispânica, né, a mão de obra africana ela foi utilizada principalmente, conforme havia falado, na lavoura de exportação, isso, dentro de quê? Do sistema de plantation. Ou seja, o dinheiro gasto na compra de quê? Na compra dos escravizados, antes que este produzisse, gerando lucro, levou o quê? O colono a explorar a mão de obra escrava até a completa exaustão. Esta era a forma de resgatar, no curto período, o valor pago pela mercadoria escravizada. Veja só, né? Exaustão. O cara ia explorar o trabalho do indivíduo até a sua exaustão.
Os escravos eram trazidos, né, naqueles navios negreiros, muitos morriam na viagem, né, eram simplesmente trazidos, aprisionados, né, na realidade se proliferavam doenças dentro dessas embarcações e muitos não aguentaram de chegar aqui. Então, no sistema espanhol, o trabalho serviu, né, nos latifúndios, exploradores, chamado de encomenda. Os nativos distribuídos, né, pela coroa, na condição de quê? De escravizados. Eram forçados a se converterem à fé católica. E a casa de contratação era responsável por arrecadar e fiscalizar os impostos, visando o quê? Visando, na realidade, diminuir o contrabando do ouro, não é isso? O sistema criou o quê? Portos que controlavam em suas colônias a entrada e a saída de produtos na América. Porque você vai dizer, mas os espanhóis levaram mais sorte, né? Eles simplesmente dominaram os impérios incas, maias, astecas, que tinham muito ouro, né? Era rico em ouro. Já aqui no Brasil, os portugueses não tiveram, a princípio, né, essa mesma sorte de encontrar logo ouro, né, metais preciosos. Então, eles tiveram que explorar o trabalho, né, primeiro o pau-brasil, depois a questão do açúcar. Mas cabe destacar, né, no Brasil, como lá na Espanha, né, no modelo português como no modelo espanhol, havia na realidade uma preocupação de catequizar o quê? Catequizar esses escravizados, né? Ou seja, aí havia a grande resistência, né? De um lado, eles tentando catequizar, do outro lado, os escravos tentando o quê? Resistir a essa questão cultural. Então, os descendentes espanhóis, né, que nasciam na América, eram chamados de crioulos, né? Então possuíam em médias, né, isso, grandes propriedades e atuavam no comércio. Aí tínhamos também os chapetones, que faziam parte dessa ápice da pirâmide social, que ocupavam cargos importantes dentro dessa elite, que era composta pelos grandes proprietários, né? Grandes proprietários. Então aqui você vai ter, quem eram os nativos, né? Eram os chamados índios, né? Os nativos, né? E quem eram as outra camada, aí você ia ter os portugueses, né? Então, aí vem a questão da diáspora negra. Então, as maiores concentrações de escravizados, pessoal, ocorreram nas seguintes regiões. Veio ao só Caribe. Preste atenção, você que está em casa agora assistindo esse programa maravilhoso da Secretaria de Educação feita para vocês, com o professor Cláudio Nascimento, dentro da sua nave da história, hein? Então, as maiores concentrações de escravizados ocorreram aonde? Ocorreram nas seguintes regiões. Caribe, América Central, Norte da América do Sul, litoral nordestino, litoral do Sudeste e o interior das Minas Gerais. Então, no engenho de açúcar, né, em Cuba, os senhores permitiram que os escravizados tivessem locais próprios para o plantio, né, visando sua subsistência, né, desde que isso não atrapalhasse outras atividades de rotina desenvolvidas com fins lucrativos. Então, em São Domingos, né, os negros também trabalharam na criação do gado. No Brasil, a mão de obra negra foi explorada por 4 séculos, sendo sustentáculo de quê? Da nossa produção econômica, principalmente no ciclo do açúcar, do ouro e do café, né? Então vejamos, aí a passividade dos escravizados diante da condição, né, da sua condição, constituiu um mito. Havia várias formas de resistência,
a escravidão, como a fuga para os quilombos, né? O assassinato do seu senhor e o aborto, né? Dos seus nascituros. Ou seja, essa última forma, né, chamada fatos, ao fato de chegarem mais escravizados, né, do século masculino que mulheres. Justifica o baixo índice de reprodução, nascimento de negros nas colônias ibéricas, porque eles traziam mais homens do que mulheres, né? Então aí você é tudo muito livre, você tinha mais homens do que mulheres. E como é que ficava a taxa de nascimento aí? Ficava baixa. Já nas colônias inglesas, né, da Virgínia, da Carolina do Sul, haviam verdadeiros criadores de escravos que se encarregavam de quê? Tarefa de reposição da futura mão de obra. Entendemos que lá nas colônias inglesas eram colônias de assentamento, né? Nas colônias espanholas e portuguesas era colônia de exploração, é isso. Então você tem uma grande diferença, colônia de assentamento e a colônia de exploração. Então aí você vai ter esse comércio de escravizados. O tráfico de negreiro se constituiu numa das modalidades de acumulação primitiva, ou seja, a entrada de produtos a baixo custo na Europa, né? O açúcar, o chá, cacau, tabaco, né? Café, algodão, entre outros, né? Serviu de interesse incipiente para o capitalismo. Mas o tráfico negreiro se assentava nessa mecânica do comércio triangular. Então, os traficantes, na realidade, aprisionavam os negros na África, né? E vendiam para onde? Tinha um comércio triangular, Europa, África, não é isso? E América. Então, quanto maior o número de escravizados adquiridos a baixo custo na África, não é isso? Os plantadores da América, né? Eles comprassem, melhor seria a condição dos comerciantes para obterem lucros, né? Obter os produtos tropicais e revendê-los ao velho mundo. Ou seja, isso justifica a preferência pela mão de obra negra, a escravidão indígena na lavoura brasileira. Primeiro, a escravidão indígena na lavoura brasileira não teve muito sucesso devido à cultura do índio, né? Então, o índio não tinha essa cultura, né? O indígena não tem essa cultura, né? Do trabalho forçado, o trabalho do índio é só caça, pesca, coleta, né? Então ele não se adaptou nesse tipo de trabalho. Então, qual foi a estratégia? Trazer o quê? Trazer, na realidade, escravos vindos da África para suprir essa demanda de indígenas, né? Então, aí você vai ter outros historiadores que acrescentam que os nativos do litoral brasileiro foram exterminados. Tá? Houve um genocídio, né? Aqui na América Portuguesa, como na América Espanhola, nós tivemos também um grande genocídio dos nativos, né? Tanto na América Portuguesa como na América Espanhola. Então isso aí resultou na substituição dessa mão de obra servil, né? Pela força do escravizado, né? Africano no século XVII. Então, de forma muito intensa, porque já em 1441, Portugal já havia capturado os primeiros escravizados da África. Então, quando começou aí o processo de expansão comercial marítima europeia, nessa busca por novos continentes, novas terras, Portugal já havia capturado seus primeiros prisioneiros escravos, né? Então é importante salientar que o tráfico negreiro pagava imposto ao governo português. O continente africano, ao sair, quando atracavam os tumbeiros, que eram tumbeiros, eram embarcações, né, em solo brasileiro. O tráfico no Atlântico foi responsável pela entrada de simplesmente 9.500.000 africanos na América. Ou seja, no Brasil, o tráfico representou 38% de todo o território, de todo o comércio escravizados entre a África e as duas Américas, né? Então vejamos, embora a existência de leis que foram criadas para combatê-los, por exemplo, em 1831 a 1850,
Havia, infelizmente, uma cumplicidade das autoridades brasileiras, não é isso? Inventando todo tipo de quê? Subterfúgios para escapar das pressões inglesas. Na Inglaterra, após liderar o tráfico negreiro por muitos anos, passou a combatê-los devido aos interesses econômicos do mercado consumidor. A Inglaterra, na realidade, combateu, né? Além disso, necessitava da mão de obra em suas colônias da África, né? Visando a produção e o fornecimento da matéria-prima para seu parque industrial, né? Então, aí vem a resistência, né? A história registra uma inconformidade dos oprimidos contra o sistema de opressor escravocrata. Então, no caso da exploração do nativo, houve uma revolta em 1712, no sul do México. Também no Peru eclodiram no período de 1743, 1750 e 1781. Ainda no contexto da América Espanhola, os escravizados africanos se organizavam em palenques que se constituíam o quê? Em redutos de negros fugidos, né? Aqui nós conhecemos como quilombos, né? A exemplo da Colômbia e da Venezuela. Aqui nós tivemos o quilombo do Palmares e tivemos aqui dentro de Pernambuco o quilombo de Maluguinho. Então você que está em casa aí, pesquise quilombo de Maluguinho, né? Então o Haiti também, sob a dominação francesa, vivenciou a Revolução Sangrenta, que colocou o poder, né, líderes negros, né, após um ano realizado que é a independência, instalou sua monarquia, né, e se instituiu uma república dirigida por quê? Por ex-escravos, né? Então a grande revolução haitiana é considerada um marco na história dos africanos dentro da América. Então eu deixo para vocês aí uma referência, né? Então, e aqueles que se interessarem, né, tem uma referência muito legal para vocês pesquisarem, é isso. E aqui nós encerramos a nossa aula de História, turma do 7º ano, terminando a nossa aula de História. Então hoje nós debatemos o que dentro da nossa nave, a questão da escravidão, é isso, moderna, na África e nas Américas. Então, um fortíssimo abraço para vocês aí. E agora, tchauzinho, que nós estamos desembarcando na nossa nave da história. Tchauzinho, pessoal. Tchau, 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 tchauzinho.